Estão preparados para a palavra, para a mensagem? Amém? Eu quero conversar com você sobre um assunto muito relevante, usando o tema como viver sem sede. Como viver sem sede. A Bíblia Sagrada é um livro eterno. As suas verdades permanecem para sempre, para sempre. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, Jesus declara: os céus e a terra passarão. Tudo o que eu e você conseguimos perceber com os 5 sentidos vai acabar. Tudo, 100%. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é eterna. E quando nos envolvemos com a palavra de Deus, nós estamos nos envolvendo com aquilo que é permanente, aquilo que é eterno. Quando ancoramos as nossas vidas sobre a palavra de Deus, nós estamos ligados naquilo que é eterno. E como é maravilhoso saber que nós também somos eternos, pois o próprio Jesus Cristo, Ele veio trazer a vida dele. Ele disse: eu vim dar a minha vida, e a vida de Cristo é a vida eterna. Mas enquanto o ser humano, enquanto a pessoa não tem esse encontro com Cristo Jesus para receber a vida eterna, não tem essa conexão com a palavra de Deus que é eterna, todo ser humano, independente da sua posição social, econômica, educacional, todo ser humano tem um grande vazio dentro dele. Tem um grande vazio. E você pode usar algumas palavras como sinônimo para esse vazio. Você pode chamar de vazio, você pode chamar de tristeza, você pode chamar de sede, uma sede constante. E é sobre isso que nós queremos meditar um pouquinho aqui. Então cada pessoa tem uma sede dentro de si, tem uma sequidão, tem um estio, tem um vazio. E esse ser humano, ele busca vários meios, vários caminhos, ele usa várias estratégias tentando preencher esse vazio, tentando saciar esta sede. A Bíblia Sagrada narra uma história que fala exatamente sobre isso. Então eu quero ler juntamente com você essa história escrita aqui no Evangelho de João, no capítulo 4. E eu quero usar como tema dessa primeira parte aqui, a sede da humanidade. A humanidade possui uma grande sede. Vamos ler, por gentileza, João capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Assim, chegando a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, o presente, a dádiva de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar a água, referindo-se ao poço. O poço é fundo. Onde pode conseguir esta água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário,
A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia, aleluia. O texto continua dizendo, vamos ler mais um pedacinho. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem preciso voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá e chame o seu marido, e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco maridos, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, declara Jesus. Amados, esse texto é um daqueles textos que a gente poderia aqui, sentar assim confortavelmente, ficar aí 1 hora, 2 horas, 3 horas, garimpando, cavando, encontrando aqui pedras preciosas para a gente adornar a nossa vida espiritual. Esse texto fala de uma realidade terrena, material, mas também fala de uma realidade espiritual, imaterial. Fala de uma realidade espiritual que tem paralelo no ambiente material. Eu sei que a maioria de nós aqui conhecemos bem esse texto, onde Jesus inicia esse diálogo com essa mulher. Nós não sabemos o nome dela. A história começa dizendo que Jesus chega a um poço que o patriarca Jacó, cerca de 1800 anos antes de Cristo, ele cavou. E Jesus pede um pouco de água. Ele chega e diz: olha, eu quero um pouco desse H2O aí, desse poço que Jacó cavou. E ele pede para essa mulher samaritana que veio tirar água. Então inicia-se entre eles um diálogo rico de detalhes. No entanto, o que chama a nossa atenção é que Jesus estava falando de questões espirituais e a mulher samaritana respondia no âmbito material. Jesus, ele revelava verdades eternas, verdades espirituais, e ela não entendia o que ele estava falando, e ela pensava que ele estava falando também de coisas materiais. Mas de repente, no momento da conversa, Jesus parece que muda o assunto. Ele tira a mulher desse ambiente, dessa conversa natural, e coloca essa mulher também para pensar espiritualmente. O versículo 10, Jesus responde assim: se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Agora aqui ele diz: olha, existe essa água do poço de Jacó, mas também existe uma água viva. Uma água viva. Olha como é importante essa informação. Jesus fala de um tipo diferente de água do poço de Jacó. Jesus Cristo denomina esta água que somente Ele, Jesus, pode dar, e Ele chama de água viva. É certo que a mulher não entendeu muito ou quase nada do que ele estava falando, pois água viva é água espiritual, é água zoe. Não fazia sentido para ela o que ele estava falando. Mas na sequência do diálogo, Jesus faz uma comparação explicando a diferença entre esses dois tipos de água. Como eu disse, Jesus fala da água do poço de Jacó e ele fala da água viva. E aqui nós temos o Filho de Deus, Jesus Cristo, respondendo o maior e mais profundo anelo do coração do ser humano. Aqui nós temos Jesus entrando num tema tão central, tão importante, tão vital, onde, como eu disse, não importa a posição socioeconômica, não importa a cultura, todo ser humano tem uma sede profunda, e Jesus traz a solução. Ele tem a resposta para saciar essa sede profunda. O versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água, do poço de Jacó, terá sede outra vez. Quem beber desta água, terá sede outra vez. Tornará a ter sede. Quem beber desta água produzida aqui na terra, tornará a ter sede. Água aqui
simboliza a busca da satisfação humana. A água aqui simboliza a busca humana pela alegria, pela paz, pelo consolo. Ou seja, quem busca alegria, felicidade, satisfação naquilo que é material, Jesus Cristo diz, tornará a ter sede. O ser humano quer essa paz, ele quer esse alívio, ele quer esse conforto, esse consolo. Mas se beber desta água material, natural, tornará a ter sede. E se beber de novo, tornará a ter sede. É isso que Jesus começa a nos ensinar aqui. E quando Jesus diz que quem beber dessa água tornará a ter sede, Jesus Cristo está dizendo que tudo o que é terreno jamais poderá produzir paz, consolo e felicidade duradoura. Jesus está dizendo que tudo o que o homem produz jamais produzirá alegria, felicidade e satisfação plena. É isso que ele está nos ensinando. Amados, será que nós estamos dispostos a aprender essa verdade, ao ponto de poder levar essa verdade para as pessoas que estão secas, sedentas, aflitas, angustiadas e tristes? Será que nós estamos dispostos a aprender essa verdade? Por exemplo, se você tomar uma dose de uísque para produzir um pouco de paz, para relaxar um pouco, você tornará a ter sede. Você vai necessitar de mais uma dose. Se você fumar um cigarro de maconha para relaxar, para acalmar, você tornará a ter sede. Você vai ter a necessidade de fumar mais um cigarro de maconha. Se você buscar o sexo ilícito para se autoafirmar, para ter prazer, você tornará a ter sede e terá que buscar mais sexo ilícito. Se você buscar o dinheiro para ter segurança, realização, autoafirmação, você tornará a ter sede. Você necessitará de mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais sede, e você nunca será satisfeito. Se você buscar fama, posição, para obter aí uma autorrealização, um autorreconhecimento, você tornará a ter sede. Você tornará a ter sede. Queridos, o que nós precisamos aprender é que tudo que o homem produz tem um efeito de curta duração, tem um prazo de validade. Tudo que o homem produz tem esse prazo limitado de tempo. Por isso Jesus Cristo enfatiza dizendo, tornará a ter sede. O que eu quero dizer, o meu ponto aqui é, hoje nós precisamos sair dessa celebração aqui com essa certeza, com essa convicção de que só Jesus. Não adianta criarmos expectativas, e se isso, e se aquilo outro, aí eu vou ter paz, aí eu vou ter alegria, aí eu vou ter satisfação de viver, aí eu vou ter realização. Não, tornará a ter sede, disse Jesus. Pastor, isso é bastante radical. Claro que é, porque isso é verdade. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, ei, não se iludam. Ei, entendam. Qualquer envolvimento, qualquer prática para você ter satisfação, realização, felicidade, você tornará a ter sede. É necessário beber de novo, e de novo, e de novo. É necessário fazer de novo, e de novo, e de novo. Por não produzir saciedade duradoura, a pessoa se torna escrava desse tipo de busca de satisfação. Pois é uma busca insaciável, disse Jesus. Aí eu compro um carro, depois eu quero um carro maior, mais potente. Aí eu compro um carro maior, mais potente, aí eu quero um carro maior e mais potente. Eu compro uma roupa bonita, deixa eu ver qual é a marca da minha aqui. Não tem marca. Eu compro uma roupa bonita, depois eu quero uma roupa mais cara, uma marca mais cara. Agora só para os irmãos,
A esposa compra uma bolsa bonita, depois ela quer mais uma bolsa, e quer mais uma bolsa. Tornará a ter sede. Aleluia! Queridos, o que a palavra de Deus está revelando para mim e para você é que a alma humana, ela é insaciável. É isso que significa as palavras do Senhor Jesus Cristo: tornará a ter sede. Eu compro isso ou aquilo e descubro que nada satisfaz a sede da alma humana. Toda a água que o homem produz, quem beber não satisfaz, terá que tornar a beber, pois tornará a ter sede. Tudo isso é ilustrado pelos relacionamentos que esta mulher teve. Tudo isso é ilustrado. Essa mulher, diz o texto bíblico, ela teve 5 maridos. Isto mostra o vazio, a sede que ela possuía. Isso mostra a sede da alma dela. Isso mostra a busca frenética pela razão de viver. Por que eu existo? O que estou fazendo aqui? Por que esse vazio? Por que essa tristeza? Por que essa angústia? E ela então vai atrás de 5 maridos, 5 relacionamentos, achando que aí ela encontraria paz, aí ela encontraria sossego, aí ela encontraria descanso. Mas como eu disse, essa conversa de Jesus com esta mulher samaritana tem um aspecto material e também o espiritual. Jesus disse que ela já tinha tido 5 maridos, e isso é fato. Mas qual é o lado espiritual? Qual é a mensagem, o sentido espiritual desses 5 maridos? Vamos aprender essa verdade espiritual revelada aqui por Jesus Cristo. Esse é meu segundo ponto. Os 5 maridos. Amados, a história nos ensina que em 597 a.C., os babilônios invadiram Israel, invadiram Jerusalém, e os babilônios trouxeram os seus costumes, os seus deuses com ele, quando eles invadiram a nação de Israel. Vamos ler parte dessa história, por gentileza, no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 29. O texto sagrado diz assim: no entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que os de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sevarfitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Zefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Esse texto fala que os samaritanos adoravam 5 deuses. O primeiro, Sucote-Benote, era o deus protetor das cidades. O segundo, Nergal, o deus da guerra, o deus da conquista. O terceiro, Azima, era uma deusa, um deus do destino. O quarto, Nibás, o deus das trevas. O quinto, Adrameleque, o deus sol, ou o deus da sabedoria. Esta mulher aqui no poço de Jacó está representando todos os samaritanos e também, como eu disse, toda a humanidade. Lembremos que a base da conversa entre Jesus e a mulher samaritana é sobre sede, é sobre água, é sobre o vazio existencial, é sobre a sede da alma. A Bíblia Sagrada diz que o Império Babilônico, quando invadiu a nação de Israel, eles levaram cativos de Israel para a Babilônia os sábios. Lembra da história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? As pessoas que tinham uma boa formação cultural, uma especialização profissional, tinham uma educação melhor. Então todos com formação profissional, educacional, econômica, foram para a Babilônia. E ficaram na terra de Israel os trabalhadores do braçal. As pessoas que não tinham uma boa formação educacional, uma boa formação profissional.
Era mais o pessoal da terra, o pessoal mais simples, o pessoal sem esta estrutura, sem esta formação. Os babilônios invadiram a terra de Israel, e eles enviaram nessa invasão para Israel famílias de sua nação que ocuparam a terra e passaram a governar sobre essas pessoas que não foram levadas de Israel para a Babilônia. Com o passar dos tempos, estes hebreus, estes israelenses que ficaram ali, eles começaram a se relacionar com os invasores, com os babilônios. E eles começaram a conversar, a conhecer a cultura, os costumes dos babilônios. Inclusive começaram a dar as suas filhas em casamento aos filhos deles. Começaram a dar os seus filhos em casamento às filhas deles. E aí então houve uma mistura dos babilônios com os israelenses que ficaram ali. E aí dali surgiu um povo chamado samaritano. Por isso que os judeus, quando eles voltaram 70 anos depois do cativeiro, quando eles voltaram para Israel e encontraram os patrícios ali que havia misturado com a sua cultura, a cultura com os babilônios, eles rejeitaram e disseram: vocês não são mais israelenses, vocês não são mais hebreus, vocês estão misturados. E aí houve então essa separação entre os judeus e os samaritanos. Essa é a origem da separação. Os samaritanos então são os hebreus que se misturaram com os babilônios. Eles não são de uma linhagem pura, segundo a avaliação dos hebreus. Como qualquer povo, os samaritanos, eles queriam proteção. Eles estavam sendo invadidos, eles queriam riquezas, queriam alcançar felicidade através de bens materiais, por isso começaram a adorar os deuses trazidos pelos babilônios. Eles viam os babilônios adorar os seus deuses, fazer os seus cultos, seus rituais, e eles começaram a olhar, tornaram-se tolerantes, conheceram mais de perto, aceitaram, e depois começaram a cultuar os deuses deles. Como eu disse, são 5 deuses: Sucote, Benote, Nergal, Azima, Nibaz, Adrameleque. Cada um desses deuses tinha um papel, tinha uma atribuição. Sucote e Benote, como eu disse, era o deus protetor. Quando os babilônios queriam proteção, eles cultuavam esse deus, queimavam incenso, ofereciam sacrifícios, traziam oferendas a esse deus para obter proteção. Quando eles queriam vitória, conquista, eles cultuavam Nergal. Eles ofereciam os seus sacrifícios, o seu culto a esse Deus chamado Nergal. Quando eles queriam uma certeza de que o amanhã deles era um amanhã seguro, que o destino deles estava sendo abençoado por um Deus, eles cultuavam Azima. Quando eles queriam conhecer mais profundamente as obras das trevas, como as trevas agiam, como funciona o poder das trevas, eles cultuavam Nibás. E aí quando eles queriam sabedoria, inteligência, conhecimento, eles buscavam Adrameleque, o Deus Sol. Quando o Senhor Jesus Cristo começa a conversar com a mulher no poço de Jacó, ele diz que ela já teve 5 maridos. Na verdade, ela sim já tinha se casado 5 vezes. Mas Jesus está falando também de algo espiritual. Jesus Cristo estava se referindo aos 5 deuses que os samaritanos tinham. É como se cada deus, sendo invocado em áreas específicas, eles estavam se casando, estavam se vinculando, estavam se aliançando com esses deuses. E estas áreas mostram a sede, o vazio, a necessidade de cada ser humano. Cada um desses deuses mostra como é que se manifesta esse vazio dentro do ser humano. O primeiro Deus mencionado é Sucote Benote, e este Deus, Jesus Cristo, chama de o primeiro marido. O segundo marido, que é Nergal, o Deus da guerra. O terceiro marido é Azima, o Deus do destino. O quarto marido, que é chamado aqui o Deus do destino, que é Nibás, o Deus das trevas. E o quinto Deus, chamado aqui de Adrameleque. Adrameleque era conhecido como Deus Sol, o Deus da sabedoria.
Quando essa mulher se casa com o primeiro marido, ela estava buscando proteção. Ela tinha um vazio dentro dela, uma sede. E ela disse: eu vou me casar porque eu quero proteção. Eu quero ser protegida, eu quero ser cuidada, eu quero ser amada. Ela queria se sentir amparada, segura. Ela pensava que a proteção iria lhe dar paz, felicidade. Ela achava que a proteção mataria a sede que ela tinha dentro de si. Quando ela percebeu que a sede permanecia, o vazio não era preenchido, então ela toma a decisão de buscar outro marido. O segundo marido para que lhe desse vitória. Ela diz: sabe que ter proteção não é suficiente, eu quero começar a conquistar. Eu quero realizar coisas. Eu quero romper com os limites. Eu quero quebrar paradigmas. Eu preciso de vitória, eu preciso de realização. Se eu for uma mulher realizadora, conquistadora, aí eu vou sentir paz. Aí eu vou ter felicidade. Aí sim eu vou ter alegria. Esse marido aqui é chamado de Nergal, que era o deus da guerra, da conquista. Quando a pessoa adota o pensamento de que tem que ir à luta, defender os seus interesses, defender os seus direitos, tem que brigar, depender dos seus esforços, essa pessoa está adorando esse Deus, essa pessoa está se casando com este marido, porque agora ela quer obter vitória. Ela pensa: se eu tiver vitórias, conquistas, pronto, eu vou ser feliz. Mas essa mulher, ela descobriu que esse segundo marido não saciou a sua sede. Quando ela percebe que não é suficiente ter proteção e vitória, agora ela começa a cultuar o terceiro Deus, o terceiro marido, chamado Azima, que é o Deus do destino. Sabe de uma coisa? Eu não vou preocupar com amanhã. Sabe de uma coisa? Tudo está no controle de Azima. Sabe, esse é um Deus que controla todas as coisas. Eu vou relaxar, eu vou descansar. Eu não vou ficar mais estressado. Sabe de uma coisa? Eu vou curtir mais a vida. Eu vou desfrutar mais a vida. Porque o meu destino está na mão desse marido, desse Deus. É aquele pensamento: sabe de uma coisa? O que será, será. Eu sou Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou crescer assim, e é isso aí. A mulher samaritana pensava que o seu futuro terreno, se estivesse assegurado, ela teria paz, alegria. Mas ela também ficou frustrada com esse marido chamado Senhor Destino. E ela então parte para um próximo relacionamento. Ela busca o quarto marido, cujo nome é Nibás. Agora eu vou me casar com Nibás. Nibás é o Deus das trevas. Já que a proteção, a vitória e o destino terreno não trouxe paz, felicidade, saciedade para minha alma, já que eu continuo com sede, já que eu continuo em aflição, eu vou me casar com Nibás. E ela se lança por completo no quarto relacionamento. Ela mergulha no ocultismo, com tudo. Ela mergulha de cabeça nas trevas. Agora ela quer conhecer como funciona o mundo tenebroso, o mundo das trevas. Agora ela tem sede desse conhecimento espiritual do mal. Ela quer acompanhar as movimentações das trevas. Ela faz todos os sacrifícios, ela participa ativamente de todos os rituais, de todas as oferendas, de todas as magias, de todos os sacrifícios. Pode ser meia-noite, pode ser no cemitério, pode ser nas esquinas. Ela mergulha de cabeça. Mas com o passar do tempo ela entende que também continua com sede. Ela então colhe mais uma grande frustração. Sua sede somente aumenta. Sua dor continua latejante. Seu vazio é ainda maior. Ela continua frustrada com esses 4 maridos que ela teve e com esses 4 deuses que ela continua a servir. Então ela faz mais uma tentativa. Ela diz: sabe de uma coisa? Me apresentaram um marido, esse eu acho que vai dar certo. É o 5º relacionamento, representado aqui pelo Deus Adrameleque, o Deus Sol,
o Deus da sabedoria. Ela achava que a sabedoria terrena lhe daria paz, lhe daria alegria, lhe daria felicidade. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de conhecimento, eu preciso, me envolver mais junto com os intelectuais. Sabe de uma coisa? Eu preciso de mais um curso, de mais uma especialização, de mais um diploma, de mais uma pós, e a pós da pós, e a pós da pós. No entanto, uma vez mais, ela acolhe a frustração, ela acolhe a decepção. A sede existencial continuava, porque Jesus disse: quem beber desta água tornará a ter sede. E se beber de novo, tornará a ter sede. E Jesus diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Esta mulher samaritana que representa os samaritanos, que representa a humanidade, ela não encontrou saciedade para a sua vida. Ela não encontrou paz na proteção, nas conquistas, nas vitórias, na segurança, no conhecimento, na sabedoria, no envolvimento com as trevas. Não é isso também o que cada ser humano busca? Não são estes mesmos deuses, estes mesmos, entre aspas, maridos, que as pessoas estão procurando hoje? Proteção, conquistas, segurança, conhecer as trevas, como funciona, sabedoria, títulos. Olha o verso 33 de 2 Reis 17. O texto diz que os samaritanos adoravam o Senhor. Adorava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque esse era o Deus que os havia plantado na terra que emana leite e mel, na terra de Canaã. Mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Amados, olha a tragédia. Eu conheço Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas sabe, pastor, eu tô achando que se eu ganhar mais dinheiro, se eu fizer uma fezinha na loteria, e se vier aquela bolada, aí eu resolvo o meu problema. Sabe, pastor, eu vou na igreja, eu creio em Jesus, eu adoro Jesus também, eu sei, Ele é Senhor, eu sei, mas sabe, não custa nada ler todas as semanas o horóscopo. Meu Deus do céu, aleluia. Olha o que o texto bíblico diz, eles adoravam o Senhor. No domingo, mas na segunda, terça, quarta, um pouquinho de pornografia não faz mal. Um baseadinho com os amigos não faz mal. Afinal de contas, eu estou na graça. Eles sabiam que Deus é o Deus criador dos céus e da terra, mas se abriram para relacionamentos com falsos deuses, falsas expectativas, falsas esperanças. Mas Jesus disse: se você beber desta água produzida aqui na terra, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca terá sede. O que Jesus está dizendo é o seguinte: que eu e você, no momento da nossa trajetória de vida, na nossa caminhada de vida, um dia ou outro a gente tem que parar e tomar uma decisão, mas uma decisão assim profunda, uma decisão inegociável, inabalável. Nós precisamos tomar uma decisão e dizer assim: Jesus, a partir de hoje é só o Senhor. Um dia, meu irmão, minha irmã, você vai ter que fazer essa escolha. Você vai ter que tomar essa decisão. Porque enquanto você fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você fica sofrendo. Você sente essa angústia. E isso escraviza você, isso oprime você. Pastor, mas isso não é muito radical, só Jesus? Claro que é radical, porque isso é verdade.
Aleluia, aleluia. Eu disse que a mensagem seria boa, aleluia. Cabe até uma dancinha aqui. Na conversa, Jesus continua conversando com a mulher samaritana. João 4, 19 e 20 diz: disse a mulher: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Algumas pessoas estão olhando: Pio, eu vejo que você é profeta, Pio. Você está falando algumas coisas aqui que me acertou. Você está lendo a minha segunda, a minha terça, a minha quarta, a minha quinta, a minha sexta, o meu sábado, Pio. Você está vendo como eu estou vivendo a semana? Estou vendo que você é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Parece que o assunto muda de novo, mas não muda, é o mesmo. Sede, 5 maridos, relacionamentos que buscamos para preencher o vazio. E agora ela fala de adoração. Agora ela fala de adoração. Essa mulher agora revela qual que era a sede da sede. Ela revela qual que era a razão da sede. Ela não conseguia adorar a Deus. Enquanto o ser humano não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, ele nunca, nunca, nunca terá plena paz, satisfação, alegria. Aqui vem a revelação para mim e para você. Ela estava bebendo das fontes que não saciam. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: quem beber desta fonte tornará a ter sede, pois existe somente uma fonte que sacia profundamente. Essa fonte tem nome. Essa fonte é Jesus Cristo de Nazaré. Só esta fonte, só quem adora a Ele, só quem cultua a Ele, só quem ama a Ele. Meu Deus! No versículo 22 diz assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação ela vem dos judeus. Tudo o que existe no universo se baseia no ponto central da vida, da existência. E o centro da vida é a adoração. A adoração a Deus se faz em espírito e verdade. Para ser em espírito, precisa nascer de novo, precisa crer em Cristo, precisa nascer do Espírito. E é em verdade. E em verdade. Pastor, o que é adorar em verdade? Adorar em verdade é cantar a verdade. Mas a maioria dos louvores que nós temos por aí, que faz o grande sucesso que você consome a semana toda, não é verdade. Não é pão sagrado. A adoração, os louvores que nós temos é horizontal. Ele vai te abrir a porta, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer o teu milagre, Ele vai mudar a sua trajetória. É ministrando, cantando para os crentes. E louvor e adoração é para Deus. Olha a letra que nós cantamos aqui. E a gente puxa a orelha deles, viu? Ó, não vai cantar esse negócio aqui não. Porque nós precisamos cantar em espírito e em verdade, adorar em espírito e em verdade. Às vezes nós cantamos mentira, não é verdade. Deixa isso para lá. O diabo busca com todas as forças ser adorado. Ele disse: eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele queria a adoração que Deus tem, e Deus recebe. Por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Adoração é o que governa o universo. E enquanto o ser humano não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, ele sente sede, ele sente vazio, uma inquietação, um anseio, uma tristeza latejante. Você já teve um problema no dente que inflamou, e você fica paradinho assim, parece que tem um coraçãozinho batendo ali, fazendo tum, tum, tum. Já viu? Ou uma unha encravada, parece que tem um coração na ponta do dedão, assim, tum, tum, tum. Já teve essa experiência? Eu já tive. É horrível. Só que essa dor latejante é de alma, é de existência. E a pessoa fica aflita, ela vai para lá, ela vai para cá, ela acha que é isso, acha que é aquilo, e ela discute com um, ela briga com o outro, ela no trânsito, ela vira um demônio, e acha que... É aquele desespero de alma.
Mas quem beber da água que Jesus Cristo dá, nunca mais terá sede. Não ter sede aqui é ter paz, é ter felicidade, é ter plena liberdade, é ter alegria. Não ter sede aqui é ter comunhão com Deus Pai, comunhão com Deus Filho, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com os irmãos, ter relacionamento com os membros do corpo de Cristo. Eu fico pensando, se Jesus não voltar, daqui a 5 anos, 10 anos, essa moda dos desigrejados. Não preciso de igreja. Não preciso de igreja. Você imagina a tragédia que vai ser nessas famílias? Na vida dessas crianças? Você imagina? Eu estava lá a semana toda no History Makers, lá na Leão de Judá. E aí encontro lá com um menino. Falei, e daí, tudo bem com você? Tudo bem. Quantos anos você tem? Eu tenho 17, 18. Eu falei, quanto tempo você está na aba? Ele falou, Pio, você me dedicou, eu nasci aqui. Meu pai e minha mãe é daqui, eu nasci aqui. Você está então há 17 anos aqui, 17 anos. E daí? Eu falei, uma bênção. Estou feliz. Tudo em paz. Gostoso. Então é gostoso, amados, nós estamos aqui pregando, ensinando, fazendo grupo, fazendo eventos, sabe? Porque nós não estamos tentando fazer igreja, nós sabemos o que estamos fazendo. Vá por aí, caminhe com a gente para você ver. Eu tenho certeza absoluta no que vai dar tudo isso aqui. Sabe o que vai dar? Na presença do Pai, na eternidade com Ele, nessa vida abundante, nessa vida que vale a pena ser vivida com Ele e nele. Aleluia! Como viver sem sede? No versículo 15, Senhor, dá-me desta água, disse a mulher, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela estava dizendo, Senhor, eu sou escrava de um vazio. Eu sou escrava de uma sede profunda. Eu sou escrava de uma satisfação que me corrói. E eu necessito de libertação. Eu não quero mais viver assim. Ela estava dizendo, eu não aguento mais ter que beber desta água, vez após vez após vez, dia após dia após dia, semana após semana após semana, mês após mês após mês, ano após ano após ano. Eu não aguento mais. Ela estava dizendo, eu não aguento mais ler o horóscopo todo dia para ver se surge aí uma esperança no meu coração. Eu não aguento ficar jogando na loteria com a expectativa de ganhar uma bolada de dinheiro para resolver os meus problemas. Ela estava dizendo, eu não aguento mais trocar de parceiro e de parceira achando que isso vai gerar satisfação na minha vida. Eu não aguento mais comprar drogas, eu não aguento mais fumar drogas, eu não aguento mais consumir pornografia. Deus, ela estava dizendo, dá-me de beber dessa água, Senhor. Agora ela pede para quem pode saciar totalmente a alma dela. Somente Jesus Cristo tem água viva. Somente Ele tem a água zoe, a água que de fato mitiga completamente a sede. Amados, paremos de pensar que existe água viva em outro lugar além de Jesus. Desista dessas ilusões aí. Desista. Qualquer outra fonte não produz água viva. Mesmo o poço de Jacó, mesmo o judaísmo, mesmo a lei, mesmo as religiosidades, nada disso satisfaz o ser humano. Somente Jesus Cristo nos leva à verdadeira adoração e, por conseguinte, à plena satisfação, à plena paz, à plena liberdade. Somente Jesus Cristo pode nos satisfazer completamente. Mas você precisa decidir dizer, Jesus, ok, a partir de hoje é só o Senhor. Não vou emprestar meus ouvidos, os meus olhos, a minha atenção para mais nada. Eu sou do meu amado e Ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Jesus só tem um caminho na minha vida, o caminho é o Senhor. Só tem um destino, Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu só tenho um que me dá vitória, graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Lembramos que a plena saciedade somente se dá quando adoramos Deus em espírito e em verdade. E a água viva de Jesus Cristo fala aqui que ela é composta por adoração a Deus, pela palavra de Deus que nós recebemos. Eu não sei quanto a você, eu me sinto um privilegiado de estar aqui compartilhando essa palavra com você. Eu fico empolgado, porque eu sei que se você abrir o seu coração, você sai daqui levando um tesouro para a sua vida. É assim, amados, é assim, é desse jeito. E água viva é ter comunhão uns com os outros, ter relacionamento. Água viva é servir ao Senhor com alegria. É assim que vivemos sem sede. Você tem recebido essa palavra? Amém. Amém. Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Vamos ficar em pé. Sim, Senhor! No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há um rio, existe um rio, isto é verdade, isso é um fato, isto é assim. Esse rio produz aumento, irrompimento, rapidez, frutificação. Não há nenhum outro rio que gera essas riquezas. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.